Finalmente, então, agora a gente chega no tiranossauro, principal dinossauro desse grupo. O tiranossauro, ele é o que a gente viu no Jurassic Park, se você já viu Jurassic Park, Jurassic World, provavelmente o Tiranossauro Rex era muito mais brabo do que naquele filme. Ele era muito mais feroz, ele era muito mais perigoso, muito mais forte. Então, se o dinossauro fosse igual na realidade, se o dinossauro do filme fosse igual na realidade, o filme não duraria nem 10 minutos, que ele seria muito mais destruidor do que ele foi naquele filme. A mordida dele, ele era hoje em dia, ela é tida como a maior mordida entre os animais. Existe ainda uma divergência se ela era mais forte do que o tubarão megalodonte e do Purosaurus brasiliensis, que são um crocodilo antigo e um tubarão antigo. Mas entre esses três, existe ainda uma dúvida de qual tinha a mordida mais forte. Mas entre todos os dinossauros de todos, a mordida mais forte hoje, com 100% de certeza, era a do Tiranossauro Rex. Então, ele era, sim, o maior de todos os dinossauros em questão desse potencial que ele tinha de predador. Ele também era o maior dinossauro. Ele não era o maior, por exemplo, em comprimento, mas em questão de massa corporal, de peso, de tamanho no geral, ele era o maior de todos. Porque não é só o comprimento que vale. Geralmente a gente avalia outras características além do comprimento para falar que ele é maior. Ele não tinha penas, como alguns outros dinossauros. Existem pessoas que inventaram um Tiranossauro Rex com muitas penas. Não, provavelmente não tinha nada disso. Provavelmente ele era um animal sem penas, mesmo como se fosse um elefante. Existia a possibilidade de que ele tivesse algumas penugens, né? Aqueles filamentos que a gente via, algumas coisinhas assim, sabe? Mas é algo muito simples, muito pouco mesmo. Provavelmente não tinha nada disso. É um animal muito grande, muito pesado. Então, ele não tinha necessidade de ter pena, sabe? Isso ia atrapalhar a vida dele. Você pode ver também que ele não é tão não sei se você repara nos filmes, que ele tem aqui, ó, principalmente aqui no olho, ele é muito fundo o olho dele, assim. Ele tem como se fosse um olho, tipo, fundo mesmo, sabe? Um buraco, assim. E também tem umas estruturas aqui, ó, que é chamada de fenestra, que nos filmes aparece muito, como se fosse quase que o crânio aparecesse, a pele dele fosse junto com o crânio, sabe? Parece como se não tivesse carne no rosto e tal. Isso não é realidade, porque é um animal muito grande, comia muita carne. Então ele é um animal bem mais rechonchudo, sabe? Ele era um pouquinho mais gordinho assim, ó, nas estruturas dele. Então a barriga dele era muito grande. Inclusive ele tem uma estrutura aqui na barriga que é como se fosse uma costela, né? Como que é a costela? A costela dos animais, ela sempre fica aqui. Mas esse animal era tão grande, tão pesado, que ele tinha como se fosse quase uma outra costela aqui de baixo. Porque ele comia tanta carne que se não tivesse uma estrutura aqui para segurar, o corpo dele não ia aguentar. A característica que a gente sempre conhece, né? Apesar de ele não ter o menor braço de todos, ele tem um bracinho bem pequenininho, né? E esse bracinho dele, é... esse bracinho dele é uma característica legal porque ele tem 2 dedos. Alguns animais têm 4, né? Igual a gente viu, alguns têm 5, alguns têm 3. E a mãozinha do Tiranossauro Rex, ela só tem 2 dedos. Você pode reparar, qualquer foto que você for ver, ele tem 2 dedinhos na mão da frente. Que é bem legal, né? É bem fácil de você identificar. Outro animal do grupo do Tiranossauro é o Albertosaurus, que você pode ver tem uma carinha mesmo de Tiranossauro Rex, né? São animais parentes, né? São primos mesmo. Tem as características que vão ser sempre parecidas, né? Tem a mão dele com 2 dedos e bracinhos bem pequenininhos, né? Tem essa estrutura bem forte do corpo, né? Aqui nesse grupo eu também fiz como se fosse igual no estegossauro. Eu coloquei do mais recente indo para o mais antigo, ou seja, o último a ser a última espécie, né, que era tipo muito avançada, muito grande, muito poderosa e tal, e as outras que eram tipo assim, não tão grandes, não evoluíram de forma a desenvolver tanto assim a estrutura do corpo, né? Então a gente tem aqui o Albertosaurus, que ele é um pouquinho menor também. Aqui a gente tem o Littronax, que também não é, que é um pouquinho menor ainda do que o Bertosaurus. E é uma característica legal desse grupo, né, que os olhos, né, o Tiranossauro Rex, ele tinha uma visão muito boa. E aqui se estende também aos outros do grupo, porém não tão bom quanto o Tiranossauro Rex. Que não é uma visão como outros animais, que é pro lado, assim, né? O animal, geralmente, se você vê cavalo, sei lá, alguns animais têm os olhos mais pro lado, assim. Esses animais não, eles têm os olhos virados para frente, assim como nós.
Então significa que ele tem uma visão muito boa, que ele conseguia ver, tipo assim, distância, sabe. Isso é uma característica muito importante para um predador. Predadores, eles precisam enxergar bem, porque eles têm que atacar, eles têm que dar aquele bote. Eles precisam ter uma visão muito perfeita para não fazer besteira, para não errar, né. Já esse daqui é um animal que possivelmente tinha penas. Não é uma certeza absoluta, mas tendo como características os parentes próximos e tudo mais, é possível que ele tinha penas também, apesar de estar no grupo do Tiranossauro Rex. Assim como o Tiranossauro Rex tinha a possibilidade, e mais ainda, se ele fosse filhote, ele tinha mais possibilidades ainda de ter penas e perder ao longo da tempo de vida. A gente tem aqui os grupos mais antigos, né, os animais mais antigos, né, esse aqui, o Raptor-Rex, ele também tinha essa tendência. Esse aqui, no caso, é o mais antigo e o menor de todos. Então você pode ver que, ao longo do tempo desse grupo, os animais mais antigos eram menores e, com o longo do tempo, eles foram crescendo. Esse grupo evoluiu para crescer, nesse sentido, né? Os animais mais recentes eram animais maiores. Então, é legal porque a gente consegue ver isso bem fácil, né? Esses animais eram menores antes e foram crescendo com o longo da evolução desse grupo. Então aqui também a gente tem esses filamentos, né, como a gente encontrou em outros animais, e que também as cores também a gente não tem muita evidência de cores para esse tipo de animal, né. Como ele não tinha penas e não era tão tão grande assim, como a gente não tem muita tendência de como seriam as cores desse animal. Eles não tinham comportamento de exibição para fêmeas e nada, então aqui também a sua criatividade é o que vai comandar mesmo, porque não tem uma referência ao que seguir.